pouco como morrer antes da hora. Socorro Sampaio. É isso mesmo, Amadeu. A preguiça foi o tema do Papa Francisco hoje, daquela tradicional audiência de toda quarta-feira do Vaticano. O Papa diz que a preguiça é uma tentação que pode ser contagiosa. Vamos ouvir um trechinho da fala do Papa hoje. A sede é definida como o demônio do meio-dia. O demônio do meio-dia. Ela nos pega no meio do dia, quando o cansaço está no auge e as horas que temos pela frente parecem monótonas, impossíveis de viver. E o Papa continuou, Amadeu. O Papa disse que esses sintomas, esse que a pessoa sente quando tem a preguiça, são características que lembram a depressão, que muita gente achou que o Papa foi longe demais, porque depressão é uma doença séria. Mas o Papa diz que são características que lembram a depressão, pois, para quem é dominado pela preguiça, a vida perde o sentido. É um pouco como morrer antes da hora. E isso pode ser contagioso, disse hoje o Papa Francisco. O Papa disse que a preguiça não poupou os santos e disse que quem cai no vício ou na tentação da preguiça, o remédio é manter acesa a força da fé. E como é que se faz isso? Ele disse que tem que ser como uma brasa que permanece sobre as cinzas. Nessa fala de hoje, da quarta-feira de cinzas, no Vaticano, o Papa também lembrou e pediu mais orações para os que padecem nas guerras da Ucrânia, Palestina e Israel. Palavras do Papa, Amadeu. Bem, comparar a preguiça com a doença, aí deu erro. Sua Santidade deu erro. Agora, e é também, será que preguiça é um mal tão grande assim? Não existe o ócio criativo, do qual falou Domenico de Masi, que é um filósofo italiano, que às vezes a gente precisa do ócio para a mente criar, para que a gente possa elaborar coisas diferentes. Apoliano Oliveira. Hoje a gente vive numa sociedade que convive com a exaustão, né? A quantidade, às vezes, de informação, de trabalho, de relacionamentos que você precisa administrar. Então, é preciso deixar bem claro que nós somos uma sociedade cansada, mas também tem que saber dividir o que é a preguiça, né, de fato. Preguiça realmente é ruim, a preguiça te prejudica, a preguiça não deixa você, às vezes, conversar com alguém, fazer algo divertido, né? Ou mesmo algo dentro de casa. Então, realmente é prejudicial. Mas eu acho que hoje a sociedade, a humanidade vive muito mais exausta, lotada, do que de fato com preguiça. E ele fala aí desse meio-dia, que a preguiça pega meio. Tá falando da siesta dos espanhóis, Ari? Tá falando. Agora, gente, é preciso fazer um contexto, né? Porque a preguiça é um dos 7 pecados capitais. Quem é da cultura pop, que é mais novo, que diz, não lê a Bíblia, mas já assistiu o filme 7 Pecados Capitais lá com Morgan Freeman e o Brad Pitt. Então, é um dos 7 pecados capitais. Então, o Papa falou do ponto de vista doutrinário, de dogma da igreja, porque a gente sabe que os pecados capitais surgiram na Idade Média, quer dizer, eles foram ali listados, né, pelo papado na Idade Média, e a preguiça não foi colocada lá à toa. A preguiça como pecado capital, é para fazer com que o trabalhador, ele pare de ficar em casa sem fazer nada, que ele vá trabalhar, no caso, para o senhor Seudais, à época, e para o próprio papado, e atualmente... para trabalhar 20 horas por dia no tempo. Então há um contexto histórico por trás da preguiça ser um dos 7 pecados capitais. Com todo respeito ao pontífice, que quase sempre acerta, mas eu não concordo com ele. Então, são 3 até agora que não concordam com o Papa, Cíntia. Então, Amadeu, é tudo uma questão de recorte, né? O Francisco é pop, né? O Papa é pop, já dizia acho que é uma frase de uma banda brasileira dos engenheiros. O Papa é pop, mas aí ele tem que também aturar esses recortes, porque hoje a gente vive de recorte. É isso que o Ari disse, eu ia comentar exatamente isso, que tem um contexto, tem uma associação com a forma como a Igreja Católica vê a preguiça.
Eu acho que ele pode ter se expressado mal, mas eu não acredito que alguém que escreve as encíclicas que o Papa Francisco escreve, inclusive é tema da campanha da fraternidade, uma das encíclicas dele, né, que todos somos iguais, todos somos irmãos, possa confundir preguiça com depressão. Eu não vejo dessa forma, eu imagino que ele tenha falado exatamente dessa maneira. E eu acho que a gente não tem que opor a questão da preguiça só ao trabalho, porque a preguiça ela não é inimiga só do trabalho, ela é inimiga de um monte de coisa, da saúde da gente, de tudo. Então, ela realmente é algo que prejudica a vida da pessoa. Por coincidência, a gente falou sobre isso de manhã no Notícias da Boa, com o psicólogo Elton Pereira, ele falando que as pessoas, a questão da procrastinação, que é muito conhecida também como preguiça. Você vai deixando de fazer as coisas, esperando um momento melhor para fazer. E aí você acaba não fazendo absolutamente nada. Então, mas preguiça traz também de hoje felicidade. É que o ser humano não consegue desligar? Não, são duas coisas diferentes, Amadeu. Eu não vejo que... Eu acho que a gente tem um mundo onde há, de fato, como a Poliana mencionou, a questão da exaustão que o ser humano precisa, mas daí a você ter preguiça é diferente. Eu acho que são duas coisas bem diferentes. Pois não, doutora Marta? Olha, Amadeu, acho que o Papa pode ter, né, exagerado um pouquinho com a associação, mas eu concordo quando ele fala que a preguiça realmente é um pecado e atrapalha as pessoas em diversas áreas da vida dela. Inclusive, eu acho, gente. Pecado, um negócio capital, muito forte, mas a igreja vê como capital. Capital. Meu Deus. A preguicinha. Pois a preguicinha que eu senti hoje de manhã. Quem escreveu? Como eu falei no início, o tema hoje foi a preguiça. Você perdeu o e ele depoimento diz do que Marcos tem Peraí, características semelhantes à da depressão, que a pessoa perde a vontade de viver. Eu acho que ele exagerou. Você perde a vontade de viver quando você tem preguiça. Um pouquinho longe demais. Não tem nada a ver. Eu quero viver até 100 anos. E outra coisa, quem escreveu que preguiça é pecado capital foi um homem. Foi um papa na Idade Média. E o motivo dele era esses que o Ari falou. Na Baixa Idade Média. Não era nada do alto. Fala. Não, eu só Ela fez um depoimento. dizer o meu depoimento que hoje pela manhã foi a preguicinha que eu senti antes de sair de casa. Acordei querendo ficar na cama, mas tive que vir trabalhar. Quase que me atrapalha. Quem nunca, né? Quem nunca? Bom, vamos passar aqui para o... Olha, você vai dizer que os caras dos aplicativos aí... O cara do aplicativo aí, ele é explorado, né? Não, olha, Ari. Brasileiros lideram greve de entregadores de aplicativos no Reino Unido, no Dia dos Namorados. Os namorados que façam sua comida, deixa os caras protestarem, socorro. Hoje é um dos dias mais movimentados para os entregadores de aplicativos. Dia dos Namorados, é inverno, a gente tende a ficar mais tempo em casa. Hoje, Dia dos Namorados, pede uma comida, pede uma pizza, fica ali naquele jantarzinho à luz de velas. Em todo caso, Amadeu, hoje esses entregadores de aplicativos são são mais de 3 mil entregadores de 4 dos principais aplicativos do Reino Unido que vão cruzar os braços. É um movimento liderado por brasileiros. A gente vê aí o Diogo Costa, que mora no Reino Unido há 11 anos. Os brasileiros dominam esse setor no Reino Unido. De 50% a 60% dos entregadores são brasileiros, isso no Reino Unido, e eles estão paralisando hoje por melhores condições de trabalho, mas muito mais que isso, Amadeu, eles querem ganhar melhor. Essa paralisação é de 5 da tarde, está começando agora, 5 da tarde às 10 da noite, horário local, 2 da tarde às 7 da noite, horário de Brasília. Os brasileiros e os entregadores, eles dizem que para chegar perto de pagar as contas, eles têm que trabalhar todo dia, de 10 a 12 horas. E eles atualmente recebem, em média, por cada entrega, 3 libras. Isso daí por volta de R$18. E eles querem que a taxa de
entrega seja de 5 libras ou aí um pouco mais de R$ 31, além de um adicional para longas distâncias. Londres, por exemplo, é uma cidade muito grande. Essa é a segunda paralisação do mês no Reino Unido. Já aconteceu uma no último dia 2 de fevereiro, em que os entregadores pararam em várias cidades do Reino Unido. Eles dizem que enfrentam frio, enfrentam chuva, violência, xenofobia, tem que pagar combustível, tem que pagar seguro do veículo, porque aqui na Europa isso é obrigatório. Então, Amadeu, se eles dizem 3 entregas por hora, no final, depois que eles pagam todos os impostos, eles ficam aí por hora, eles ganham entre 6 e 7 libras no máximo, R$ 43. Isso está bem longe do salário mínimo no Reino Unido, que é de 10 libras e 42 centavos. Se muito, eles chegam às 7 libras por hora. E lá eles são considerados trabalhadores autônomos. A Justiça do Reino Unido decidiu que eles não são funcionários, não são empregados dessas empresas. Essa paralisação também acontece em outros países, como é o caso da Irlanda, em que também a grande maioria é de brasileiros. Alguns brasileiros na Irlanda chegam a ganhar só €1 por cada entrega. E isso, durante a pandemia, chegava a 4 ou 5, então eles reclamam. Está tudo mais caro, a inflação galopante aqui, enquanto o que eles recebem vai diminuindo. No dia 23 já tem marcado uma paralisação em Portugal. Hoje também acontece uma paralisação nos Estados Unidos. E seriam aí mais de 130 mil que vão paralisar nos Estados Unidos. A gente tem um trechinho rápido da entrevista do Diogo Costa, que é um dos organizadores do movimento no Reino Unido. E ele explica por que está parando. Primeiramente, em busca aí de um pagamento justo, né? Estamos trabalhando aí há mais de 4 anos, vindo apenas com preço de os valores. Há 4 anos atrás a ordem era 4 libras e hoje a mesma ordem está a 2,80. Porém, com toda a inflação, toda essa pandemia que teve, então, querendo ou não, os custos para a gente manter-se na rua ficou mais caro. Então, para a gente hoje estar trabalhando, ganhando o mesmo que um atendente, tendo todo um custo de uma manutenção de uma moto, seguro está cada vez mais caro. Pra você ter ideia, meu seguro dobrou do ano passado para agora. Então, a inflação está altíssima. Olha, Amadeu, 2,80 por hora, Amadeu, só lembrando, para a gente fazer uma comparação com o Brasil, 2,80 por entrega, isso é o valor de uma passagem de metrô, em Londres. Parem, protestem, vocês estão certos. Ainda haverá empregadores selvagens aqui no Brasil, não é o caso do Ari, que dirá, são vagabundos que não querem trabalhar. Preguiçosos! Viu? Eu sabia que... Não é o Ari, não é o caso do Ari. Chama o Papa Francisco. Obrigado, Socorro. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Olha aí, a hora de economizar é essa, hein? BBS Energia Solar é a empresa que oferece o melhor custo-benefício. Você vai lá, escolhe o seu projeto e a instalação, além da instalação,